Quando as pessoas começarem a dizer tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre elas. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores de parto. 1 Tessalonicenses 5:3. Se você acabou de cair de paraquedas aqui, eu sou Maicon Silveira, esse aqui é o seu canal de aprendizado bíblico, onde vamos estudar a palavra de Deus segundo a Bíblia, mostrando aqui os versículos reais. Não é o que eu penso, não é o que eu imagino, mas sim o que está escrito. E estamos no terceiro episódio, que é Princípio das Dores. E se você não assistiu os outros, basta clicar na descrição do vídeo, daí você clica em assistir todos os episódios, vai lá no episódio 1 e continua a série. E não se esqueça de se inscrever no canal, marcar o joinha, marcar o sininho para receber todas as novidades e deixar o seu comentário que você está achando da série, ok? Então, gente, temos todos esses outros episódios aqui pela frente, mas a gente está falando do princípio das dores. E o que o nosso rei, mestre Jesus, fala sobre isso? Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores. Quantos seguidores de Jesus já foram mortos, jogados em coliseus, queimados vivos, enforcados? Gente, a bel prazer. Por quê? Isso já aconteceu, porque são seguidores de Jesus. Os judeus, quando os apóstolos pregavam o evangelho, perseguiam os apóstolos, porque não aceitavam o evangelho de Jesus. Então, foi uma perseguição muito grande para ali o povo, o cristão, porque quando chegava os apóstolos pregavam nas sinagogas e falavam sobre Jesus e diziam que os judeus tinham negado a Jesus, por isso ele foi crucificado, e chamavam eles para o arrependimento. Então, tem muitos judeus que até hoje não acreditam em Jesus, mas tem boa parte deles que acreditam em Jesus, que eles chamam os judeus messiânicos. Mas muitos se converteram e outros não. E com isso, houve uma grande perseguição aos cristãos. E nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. Gente, quantos falsos profetas já não existem? Existe sim pessoas que são de Deus, que usam a palavra de Deus, que realmente prega segundo a Bíblia, e aqueles que são usados pelo Espírito Santo. Mas existem os falsos profetas. Por quê? Porque Jesus está dizendo que existe. Muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Você não observa tanta maldade que está acontecendo no mundo? Se você ligar a TV hoje, você vai ver só tragédia, perseguição, coisas ruins acontecendo em toda parte. Então o amor já está se esfriando. Isso aqui é um sinal dos princípios das dores. E olha, gente, a gente tem o privilégio de morar em um país que ainda aceita a gente pregar o evangelho, aceita a gente ler a Bíblia, aceita a gente ir numa igreja, cultuar o Altíssimo, cantar para ele, falar sobre Deus livremente. Mas há países que, se você falar de Jesus, se você falar do evangelho, você é perseguido e até morto. Então essa perseguição ainda acontece nos dias de hoje. Mas quem ficar firme será salvo. São palavras de Jesus em Mateus 24, 8, 13. E continua. Você vai observar que dores de parto está presente, mencionado na palavra de Deus, em 717 vezes. Gente, pode pesquisar, lê a Bíblia e vai marcando, ou pesquisa na Bíblia online. Pesquisa a Bíblia e pesquisa essa palavra e você vai entender que ela está mencionada. E eu separei aqui alguns versículos que falam sobre ela. Isaías é muito profético e messiânico, por isso que eu separei vários aqui de Isaías, e também tem de Jeremias e até Salmos. Será que uma mulher dá à luz antes de sentir dores de parto? Será que pode dar à luz um filho sem sofrer? Será que nós que seguimos Jesus não vamos sofrer por seguir Jesus? É claro que não. Porque assim, quando você escolhe seguir o caminho da vida, que é um caminho verdadeiro, que só através de Jesus tem vida, ele é o pão da vida,
ele é a água viva, e quem beber dessa água nunca morrerá e viverá para sempre, é o que ele fala. Então, quando você segue Jesus, você decide andar na contramão do mundo, você decide deixar de pecar para seguir o que Deus quer, o que agrada a ele. Então, você é como se você estivesse em um rio e você pegasse o seu barco, virasse ele contra a maré e começasse a remar. Por que, Michael? É tão difícil? Porque esse mundo, quem reina nele, cercou todos que estão aqui de pecado. Você pode observar pelos filmes, pelos seriados, pelas músicas, TV, tudo te leva a pecar, tudo te leva a transgredir as leis morais de Deus. E isso também será o princípio das dores. O amor e a iniquidade se multiplicará. Sou eu quem faz vir as dores de parto. Será que eu não vou deixar que os filhos nasçam? Sou eu, o Senhor, seu Deus, que está falando, segundo Isaías 66:9. Então você vai observar que Deus, ele traz aquela dor ao cristão para que ele mude, para que ele se transforme, para que ele vire aquela pessoa melhor, ele se transforme numa pessoa de Deus, que ele aprenda com aquela dor que ele não deve seguir mais aquele caminho errado, que o pecado afasta a gente de Deus. Em Isaías 30:20, o Senhor Deus lhe dará o pão de dores e a água de sofrimento, mas não esconderá de vocês, e ele é o seu mestre, e vocês o encontrarão quando quiserem. Ou seja, mesmo Deus mandando dores, mandando sofrimento, você vai ver que em Apocalipse as pessoas não vão se arrepender. E Isaías já está pregando aqui. As dores de parto, gente, você vai observar que ela também encontra em Jeremias. E Jeremias diz o seguinte, Jeremias 22:23, você que está muito seguro entre os cedros trazidos do Líbano, como vai gemer quando chegarem as dores iguais às de uma mulher na hora do parto? Lembra aqui, ó, calma e segurança, em breve virá repentina destruição. Olha o que Jeremias está falando. Ele também está falando das dores de parto. A mulher está grávida e gritava com dores de parto. Apocalipse 12:2. Eles ficaram apavorados e aflitos, como uma mulher que está com dores de parto. Olha, Salmos 48:6. Gente, a Bíblia tem links infinitos. A palavra de Deus é como se fosse um baú, que todas as vezes que você abre esse baú, que é a palavra de Deus, a Bíblia, você encontra joias preciosas. Por mais que você já tenha passado por alguns versículos aqui, e quando você relê novamente, você vê, nossa, isso aqui falou comigo. Essa palavra aqui é o que eu precisava para hoje. Isso aqui, ó, é o nosso manual de vida, que é a palavra de Deus. Ele deixou aqui para nos ensinar o caminho para chegar até ele, para nos dar um direcionamento. E as escrituras associam esse sofrimento à libertação futura. Você vai observar que em Mateus 24:6-8, o termo dor no Evangelho segundo Mateus, ele é muito usado. E haverá fomes e terremotos, e tudo isso será apenas o início das dores. Gente, tudo que está acontecendo é apenas o início. Uma mulher, quando ela está para dar à luz, ela começa com pequenas contrações. Ela dá uma contração leve, depois vem ficando um pouco mais forte, até que vem a ter o filho. E você vai observar que isso está em paralelo com Lucas, Marcos, né? E ele estabelece ali guerras e desastres e perseguições que anunciam o que virá. Ou seja, está no princípio do fim, o princípio das dores. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo. Presta atenção aqui, ó, mantém escravo. E tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Esse mundo está escravizado pelo pecado, escravizado pelo príncipe que governa esse mundo, como diz Jesus. Quem governa esse mundo
é Satanás, ele é o príncipe desse mundo. Ele é que gerou todo esse pecado, essa maldade. No princípio não era assim. Mas o homem, quando pecou, ele entregou o reinado dele, Adão, ao Satanás. E Satanás veio e reinou e trouxe todo esse mal para o mundo. E Jesus veio, morreu na cruz, e através do sacrifício dele na cruz, ele recuperou o reinado. E esse reinado vai ser entregue a Deus quando Jesus voltar. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós, mesmos quando esperamos que Deus faça o que sejamos filhos e nos liberte completamente. Romanos 8, 21, 23. Paulo está falando aqui que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós não gostamos da injustiça que Satanás faz com o mundo, o pecado que está à nossa volta. Então, a gente geme esperando o retorno do nosso mestre para que venhamos a reinar com ele durante o milênio e depois venha o Deus e acabe com todo o mal e Jesus entregue o reinado a Deus. Chorem e gritem, pois está chegando o dia do Senhor, a destruição enviada pelo Todo-Poderoso. Os braços de todos ficarão sem força. Ó, gente, será tamanha a destruição, tamanha as catástrofes que vêm por aí, que as pessoas que não aceitarem a Deus ficarão extremamente apavoradas. Mas você tem que observar, gente, que o Apocalipse, que Deus manda tudo isso para nos libertar, para nos ajudar, porque o inimigo das nossas almas vai nos perseguir quando a gente estiver aqui na Terra, porque a gente não vai aceitar a marca, a gente não vai aceitar o reinado dele, e com isso Deus vai sustentar a noiva no deserto e cuidar da noiva. Você pode observar que é um livramento para nós, Apocalipse, e não, né, para a gente temer, e sim para esperar com alegria e resistir até o final. De medo, os corações deles baterão mais rápido, pois o pavor tomará conta deles. Sofrerão e chorarão como uma mulher com dores de parto, e se torcerão como uma mulher que está dando à luz. Olharão uns para os outros, cheios de medo, e os rostos deles ficarão vermelhos de vergonha. Isaías 13, 6, 8. Então você pode observar que Isaías é muito profético. Mas Apocalipse, ela tem uma ligação ali com o princípio das dores nos selos. Se você observar, do primeiro ao quinto selo, a gente tem ali uma ligação ali das guerras, dos desastres, e eu vou te mostrar esse link aqui. Então vi o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres vivos dizer com forte voz, com barulho de um trovão, venha. Olhei e vi um cavalo branco, presta atenção aqui, ó, os cavalos, e é o primeiro selo. O seu cavaleiro tinha um arco e lhe deram uma coroa de rei. Esse aqui, gente, é o anti-messias. E ele saiu vencendo e conquistando. Apocalipse 6, 1. E aqui se foi o primeiro selo. Cavalo branco. Vamos continuar. Depois o cordeiro quebrou o segundo selo. E eu vi o segundo ser vivo que dizia, venha. Por que João, ele estava falando sobre o ser vivo, porque era um ser que não era natural, né? Ali são, como se diz, os faroel de Deus, os guardas pessoais de Deus ali, a guarda pessoal de Deus. Então, por isso que ele diz ser vivo, né? E aí saiu outro cavalo, que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. Gente, espada significa sangue, morte, destruição. Então, esse cavaleiro é o quê? Ele recebeu autoridade para trazer guerra ao mundo.
e que as pessoas se virassem umas contra as outras. E você vai ver que tem totalmente correlação com o princípio das dores. Você não vê guerra aí no mundo, destruição, caos, pessoas matando umas às outras, e você vai ver isso em Apocalipse 6, 3, 4. Continuando, então o cordeiro quebrou o terceiro selo e ouvi o terceiro ser vivo dizer: venha! Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos quatro seres vivos e dizia: 0,5 quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho. E 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Apocalipse 6, 5, 6. Então, gente, haverá fome. E a fome será tanta que 0,5 quilo de trigo, que mal cabe na mão, vai custar o que você trabalha no dia todo para comprar. Gente, vai ser tamanha o sofrimento. Isso é uma consequência, se você observar, das guerras, das destruições, das catástrofes que vão acontecer naturais. Então, tudo isso vai ser uma consequência. E você vai observar que o cordeiro, então, quebrou o 5º selo. E vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Você vai observar aqui, ó, que há um ressuscitar dessas almas. E eles gritavam com voz bem forte: ó Todo-Poderoso, Santo e verdadeiro, quando julgarás e condenarás os que na terra nos mataram? Cada um deles recebeu uma roupa branca. Presta atenção nisso aqui, gente, ó. Uma roupa espiritual. E você vai fazer um link dessa roupa branca aqui, ó, com a transfiguração de Jesus quando subiu ao monte. E lá veio Elias e Moisés e falou com Jesus, no qual Pedro estava junto com ele, se eu não me engano estava o João também, e o irmão dele, e estavam juntos ali, e ali veio, Jesus mudou, e a roupa dele ficou tão branca que eles relatam que nem 1000 lavadeiras conseguiam deixar aquela roupa tão branca daquele jeito. Então Jesus mudou, e eles chamam de Monte da Transfiguração. E essa roupa era muito branca, e aqui fala sobre uma roupa branca. Então essa mesma roupa que Jesus recebeu, como somos co-herdeiro em Jesus, e a gente, para ser salvo, precisa crer que Jesus morreu por nós e ressuscitou e ter fé, né? E é pela graça que somos salvos, nós também receberemos essa roupa branca. Mas não tem só esse detalhe em Apocalipse para você observar, não. E foi dito a eles que descansassem, presta atenção nesse descansassem, um pouco mais. Olha o descansassem. O descansar é o quê? Dormir. Jesus, antes de lá ressuscitar Lázaro, ele falou para os discípulos: não vamos lá porque Lázaro dorme, né? Então os discípulos: se ele dorme, podemos ir lá outro dia. Não. Aí Jesus falou literalmente: Lázaro está morto, mas isso aconteceu para glória de Deus, né? Então, Jesus também vai falar na filha de Lázaro, a filha de Jairo: olha, não chorem, porque a menina só dorme. E eles riram de Jesus e zombaram. Jesus pediu que todos saíssem e ela estava morta. Então você vai ver ali, ó, que os mortos dormem. Eles não ficam lá acordados, eles descansam. E Apocalipse também está linkando isso aqui com o que Jesus fala. Foi dito que eles descansem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus companheiros no trabalho de Cristo. Quem são esses companheiros? Eu e você, que serve a Jesus, que prega o Evangelho, que é um testemunho vivo de Jesus aqui na terra, e através do seu testemunho muitos vão a Deus e são convertidos, que eram seus irmãos e que iam ser mortos como eles tinham sido, ou seja, todos passarão pela morte, não tem o que fazer. Jesus está dizendo isso. Em Apocalipse 6, 9, 11, tá? Aqui, e a gente está no 5º selo.
Então você vai observar que aqui tem muitas revelações e muitos links para nós, para a gente observar. Seja o link da vestes brancas, a nova roupa espiritual, receberá um corpo de glória. Seja os mortos dormem e que a gente também vai passar por um sofrimento. E aqui em nenhum momento, estamos no sexto selo, ocorreu o arrebatamento. A gente está no quinto selo, gente, desculpa. No quinto selo. Então, do primeiro ao quinto selo, você vai observar que é os princípios das dores, que ali tem guerra, fome, morte, pandemias. E a consequência dessas guerras, fome, morte e pandemias, as consequências das guerras, das catástrofes naturais, vai ocorrer fome e um dia de trabalho você vai comprar apenas meio quilo de trigo. Né? E ainda, gente, você vai observar os princípios das dores ali, e ele tem uma diferença da grande tribulação. Porque a grande tribulação, ela começa a partir do sexto selo. A grande tribulação é diferente dos princípios das dores. Os princípios das dores estão entre o primeiro e o quinto selo. São diferentes da grande tribulação do sexto selo. Os primeiros 5 selos do Apocalipse 6 é conquista, guerra, fome, pestes e martírio, sofrimento. E esperem os sinais de Mateus 24, Marcos 13. E você também vai observar que também em Lucas. O sexto selo, além disso, são sinais cósmicos. E há uma tribulação grandiosa que começa a partir deles, porque as estrelas do firmamento cairão sobre a terra. Vão ocorrer terremotos tão terríveis que os montes se abalarão. E nesse sexto selo aqui ainda, nessa parte dos selos do Apocalipse, você vai ver que a grande elite mundial, os governantes desse mundo, no qual servem ao inimigo das nossas almas, eles vão dizer o seguinte: montes caiam sobre nós e nos escondam da ira do Cordeiro. O que eles têm medo? O que eles fizeram de tão errado que corromperam todos os que estão na terra? E que muitos vão com eles, porque Jesus fala que largo e espaçoso é o caminho da perdição e estreito e apertado é o caminho da salvação. Então você vai observar que essas coisas têm que acontecer, mas esses sinais de guerras, fomes e peste e martírio é só o princípio das dores. O dia e a hora, Jesus terminou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Ou seja, Jesus está nos mandando ficar alertas, ficar de vigia. Olha o que ele ainda continua dizendo: será como o homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de sair, dá ordens e distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Marcos 13, 32 ao 34. Você vai observar que Jesus ele está dando uma dica para nós, ele está ali nos orientando, nos dando o caminho que devemos seguir. Devemos ficar sempre alertas. E isso você vai observar também na parábola das 10 virgens, onde 5 virgens eram prudentes e 5 virgens não eram prudentes. Então, vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar. Se será à tarde, ou à meia-noite, ou de madrugada, ou de manhã. Se ele chegar de repente, que não encontrem vocês dormindo. Olha, gente, é muito sério isso aqui. Se ele chegar de repente, vou repetir, que não encontrem vocês dormindo. Nós, eu e você, eu me coloco nisso aí. A gente tem que se lavar dos nossos pecados através do sangue de Jesus todos os dias. Porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E o que eu lhes digo a todos? Fiquem vigiando. Olha aqui, ó. Fiquem vigiando. Vamos contar aqui, ó. Vigiando.
Vigiem, vamos voltar. E aqui, ó, vigiem. Só aqui, gente, são 4 vezes aqui, ó. Jesus está falando isso em Marcos 13, do versículo 35 ao 37. Ele está mandando com que a gente fique alerta, que a gente vigie. E aí, você está vigiando sua vida espiritual? Você está separando um tempo de qualidade para Deus? Você está orando, está buscando aprender da palavra dele, está buscando se alimentar dele? Porque, olha, gente, não existe um caminho para chegar a Deus senão através de Jesus. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Só se chega ao Pai através de Jesus. E se você não encontrou Jesus agora, vá ali no seu quarto, se ajoelha, fecha a porta e ora a Deus. Reconheça que você é pecador e peça perdão pelos seus pecados. Nós, eu e você, nós todos somos pecadores. A palavra de Deus diz que não há um só justo aqui na terra. O único que não tinha pecado e veio como homem foi Jesus. E ele morreu sem pecado, nu, numa cruz, sangrando por mim, por você, para nos reconciliar com Deus. Então, vigia. Siga o que o nosso próprio mestre está falando. Fique alerta para quando ele voltar, não te encontre nem eu, nem você dormindo. Beleza, gente? Continua no próximo episódio. A gente já viu inimigos de Israel, rumores de guerra, e o próximo episódio é apostasia e perseguição aos cristãos. Beleza? Não se esqueça de deixar o seu comentário o que está achando da série e eu te vejo no próximo episódio. Não se esqueça que o nosso Senhor Jesus abençoe grandemente a sua vida e venha transformar você de dentro para fora. Quando você se assentar, se joelhar lá no seu quarto para orar para Jesus, entregue o seu coração, aceite ele como seu único e eterno Salvador. E ele vai entrar e vai mudar a sua vida e te transformar numa nova criatura. Que a paz do nosso Senhor Jesus habite no seu lar. Até o próximo vídeo.